Olá, bom dia. Bom dia para quem vai me ouvir agora. Bom dia. Bom dia para quem vai me ouvir depois. Então, vamos ver. Uau, interessante esse tema aqui hoje. Bom, vamos lá. Vamos lá para mais um dia desse devocional maravilhoso. Marta, bom dia. Bom dia, meu amor. Vamos lá começar mais um dia com esse devocional aqui incrível, com uma palavra que nos traz aí, uma palavra que vai elevar nossa frequência, né? Porque a gente sabe o quanto é importante que tudo que nós vibramos, tudo que nós sentimos é o que nós vamos atrair, né? Então, já começar o dia assim, e hoje foi tão interessante que hoje eu acordei de madrugada pensando muita coisa. Mas sabe, às vezes a gente fala assim, nossa, acordei de madrugada com aquele pensamento, aquela preocupação. Mas hoje eu acordei pensando tanta coisa boa, tanta coisa. Eu falei, gente, e agora? Como que eu faço? Aí parei, já fui assistir uma aula, já trabalhei. Eu falei, caramba, depois eu dormi, dei um cochilo. Eu falei, não, agora deixa eu levantar para poder falar aqui desse devocional. Vamos ver. Dia 19 de julho, a sabedoria em aceitar críticas construtivas. A sabedoria do rei Salomão nos convida a valorizar as críticas construtivas feitas por aqueles que realmente desejam o nosso bem. Bom dia, Luciana, bem-vinda. Essas críticas, ainda que possam parecer difíceis de ouvir, são presentes em nos ajudar a enxergar além das nossas próprias limitações e a crescer como indivíduos. Bom dia, Camila, seja bem-vinda. Elas são como espelhos que refletem áreas que podemos aprimorar, nos permitindo avançar em direção à nossa melhor versão. Em Provérbios 27:6 está escrito: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Esse versículo nos ensina que, embora as críticas construtivas possam ser dolorosas, elas são feitas com a intenção de nos ajudar a crescer e corrigir nossos caminhos. Assim como o rei Davi ouvia os conselhos de seus aliados, somos chamados a ter humildade para acolher críticas como uma forma de amor e cuidado. Aceitar críticas com sabedoria é um ato de coragem e maturidade que nos conduz ao crescimento. Silvia, bom dia. Aceitar críticas construtivas exige humildade e coragem. É um ato de maturidade reconhecer que não somos perfeitos e que sempre há espaço para aprendizado e evolução. Quando acolhemos críticas com sabedoria, transformamos o desconforto inicial em uma oportunidade valiosa de transformação. Estar aberto a críticas construtivas é como alinhar sua energia com a frequência da evolução, atraindo oportunidades de transformação e melhoria contínua. Heloísa, bom dia. Gente, olha, essa daqui, eu falo que isso daqui tocou em mim. Quando a gente fala em críticas, em a gente conseguir ouvir e aceitar essas críticas, quando nós não temos ainda a consciência, né? Quando nós não temos a consciência de que existem pessoas que estão sim para nos ajudar, para nos impulsionar. E quando isso acontece, quando a gente não consegue ouvir essas críticas, é muito provável que o nosso ego está assim extremamente aflorado. É quando colocamos em primeiro lugar as nossas dores, sabe? Então são dores inconscientes que nós temos e aí nós não conseguimos ouvir. Nós ficamos até na questão do perfeccionismo, né? E não aceitamos de maneira alguma que uma pessoa venha a falar, a criticar, na verdade, né? Eu falo aqui por mim, eu passei por essa experiência que foi assim, por isso que eu falei, me tocou em mim, porque há uns anos atrás, 3 anos atrás, foi quando eu conheci
a minha sócia, enfim, e que nós começamos aqui, né, que eu comecei a utilizar aqui no Instagram, e o tempo todo ela estava me ensinando, né, porque tinha muitas coisas que eu não sabia, enfim. E todas as vezes que nós conversávamos, ela me falava o que eu poderia fazer para poder melhorar, sabe? Ela sempre vinha para me ajudar mesmo. Ela falava, Kedma, olha, o que você pode fazer na hora que você for gravar, na hora que você for falar, ou então na hora que você for fazer isso. Então ela vinha pontuando exatamente o que eu tinha feito e o que eu poderia fazer de melhor. Isso aqui para mim foi difícil. Foi um período muito difícil, porque eu não conseguia ouvir. Uma que eu tinha, eu achava que assim, tudo que eu fazia era tudo muito perfeito, né? Então eu não aceitava crítica, não aceitava, mas como que ela vem para me pontuar? E o como isso, hoje eu falo, gente, olha que interessante, né? E hoje como eu até peço, olha, dá uma olhada, o que você acha? Me conta, me fala, o que pode melhorar? Então, quando nós estamos de fato preso a essas dores invisíveis, sabe? Quando eu falo dores invisíveis, é de fato sensações que nós sentimos, comportamentos que nos impede a gente de fazer uma atividade que a gente precisa fazer. Às vezes é algo tão simples que a gente precisa colocar em prática e a gente não consegue colocar. Mas a gente não consegue colocar justamente por conta dessas dores. E essas dores nós trazemos desde a nossa infância. Geise, bom dia, meu amor. Então, muitas vezes nós estamos presas nessas dores, nas dores emocionais. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que ela falou assim, Kedma, eu consegui chegar até aqui, não é? Num projeto que eu estou, mas agora, Noeli, bom dia, lindona. Mas agora eu percebo que tem alguma coisa que está me travando, eu não consigo mais. Só que uma coisa que eu tenho percebido, né, como essa pessoa já está em algumas sessões comigo, né, uma mentorada, então a pessoa falou assim, bom, eu tenho certeza que isso são coisas que eu trago da minha vida, porque eu sempre tive essa postura, né, quando eu era mais novo, e eu sei que isso agora também está interferindo nesse momento da minha vida profissional. Então aí já é uma pessoa que está, né, com a consciência, mas às vezes não, muitas vezes nós não temos essa consciência. Então, muitas vezes nós estamos ali fazendo algo que tem alguém, às vezes, querendo ajudar, querendo mostrar ali o que você pode fazer de melhor, mas aí a gente fica presa, nós ficamos presas nessas questões emocionais, nisso que impede. Então, às vezes a gente está preso ali no medo, sabe? Às vezes nós somos crianças ali que os pais ou sempre criticavam o que a gente fazia, nunca estava bom. Então, assim, são medos, situações que nós vivenciamos na infância e que nós acabamos repetindo na vida adulta. Então, muitas vezes a gente fala, puxa, mas por que tá tão difícil, né? O meu trabalho, por que tá tão difícil de eu conseguir mais clientes? Por que é difícil assim, né? Por que tem que ser tanto no esforço? E às vezes você não está nem percebendo o que está acontecendo ao seu redor. Então, hoje aqui para mim, isso daqui foi incrível, porque eu vi claramente que de fato a gente passa, eu mesmo passando experiência própria mesmo, passei ali por essa situação em não aceitar essas críticas construtivas. Eu acho que é muito importante da gente saber ouvir, porque nem sempre as críticas elas vêm para poder ajudar, mas quando nós temos essa consciência, nós sabemos exatamente qual o ambiente que nós estamos, quais são as pessoas que estão ali, muitas vezes no mesmo barco e remando junto com a gente, né? Porque às vezes a gente está no mesmo barco, tem pessoas que estão remando para um lado e você está remando para o outro. Aí não. Mas é importante que a gente saiba, peraí, que barco eu estou? Quais são as pessoas que estão aqui ao meu redor? O que essa pessoa aqui, ela está falando que de fato pode me ajudar em alguma coisa? Porque é claro que sozinhos a gente consegue chegar. A gente consegue chegar nos lugares, nós conseguimos fazer tudo o que nós queremos. Mas se nós estamos juntos com outras pessoas, se tem outras pessoas ali que vão vir para poder ajudar, para poder impulsionar, então a gente precisa desarmar, sabe? Baixar a guarda e verificar se essa reação que você tem toda vez que a pessoa vem e fala algo para você, por que isso dói tanto? Porque se dói, se causa um mal-estar, é porque tem alguma coisa ali que precisa ser trabalhado, né? E uma coisa que eu tenho falado muito, não adianta a gente querer um caminho diferente, a gente tem que olhar, a gente tem que aprender a
a observar isso que nós estamos sentindo, sabe? Isso que nos causa, puxa, nossa, essa pessoa falou isso pra mim, mas eu não gostei, eu senti que isso foi um ataque, mas por quê? O que será que está em mim que me fez sentir dessa forma? Ou então me senti tão inferior, é como se eu não tivesse capacidade. Nossa, muitas vezes eu ouvia, quando a pessoa falava, eu falava, gente, mas como eu sou burra. E olha só, e na realidade era isso? Não, na realidade era o que? Eram questões emocionais minhas que estavam ali, padrões me auto-sabotando e que não deixava mesmo, eu não conseguia ouvir, né? Para mim aquilo era de certa forma um ataque mesmo, como a pessoa estivesse me colocando para baixo, que na realidade não é. Então hoje de ouvir isso aqui, de ler essa palavra, como é incrível. Né? Então por isso que é muito importante de estarmos abertos, né? Aqui nessa última frase, estar aberto a críticas construtivas. É como alinhar a sua energia com a frequência da evolução. Porque se nós queremos de fato, seja muito bem-vindo aqui, eu não sei, Kishikawa, bom dia, bem-vindo. Então, quando nós estamos abertos aqui para essas críticas construtivas, nós vamos conseguir alinhar o quê? A nossa energia com a frequência. Silene, bom dia, amor. A gente consegue alinhar a nossa energia com a frequência da evolução. Por quê? Porque aqui nós vamos atrair oportunidade de transformação e melhoria contínua, porque o tempo todo eu vou estar melhorando, o tempo todo eu vou estar ouvindo, porque é isso que é o verdadeiro sábio, é quando nós sabemos ouvir, nós sabemos captar essas informações e daquilo eu vou trazer a sabedoria, eu vou saber ouvir aqui, puxa, isso aqui é real, eu sei que eu posso fazer melhor, então aqui é onde eu preciso mudar. A Geise perguntou, isso é um livro que você está lendo aqui? Geise, esse daqui é o devocional Milagre da Cocriação da Elaine Orives, tá? É um devocional encantador, eu amo de paixão. Eu também ajudei na organização do conteúdo desse devocional, que ele é assim, ó, 365 milagres por ano. Cocrie sua vida na frequência da plenitude e alinhe-se ao propósito divino de sua alma, um dia de cada vez. A Noeli, maravilha, obrigada. A Noeli colocou, eu também, o inverso, se não te doeu, devolva para a pessoa, porque não é seu, exatamente. E é aquilo, quando a pessoa fala alguma coisa, e às vezes a gente sente mesmo, e tem vou comprar, ai, Geise, compra. Bom, sou suspeita em falar, né? Estou aqui lendo agora, já tem acho que mais de uma semana que eu comecei a ler ele aqui diariamente, porque é incrível, faz parte do meu dia a dia, tá? Então eu leio diariamente, e isso daqui eu vivo mesmo. Então é muito incrível quando a gente consegue praticar, né? O que eu falo, então eu pratico. Então é muito incrível, porque o que é importante? Para eu poder conseguir realizar os meus sonhos, eu preciso estar com a minha frequência alinhada, sabe? Para eu poder estar com a frequência alinhada, não é apenas uma vez. Isso daqui é diariamente. Então eu já acordo, uma das primeiras coisas que eu faço aqui, na verdade, né, já leio aqui o devocional justamente para pegar essas palavras, sabe? Porque a gente sabe que no dia a dia o como é desafiador, né? O como vão acontecendo coisas que às vezes a gente nem se percebe e acaba saindo ali do foco, acaba saindo do propósito que a gente quer para aquele dia. Então a reflexão aqui do dia é o seguinte: como você pode acolher críticas construtivas e usá-las para avançar em direção à sua melhor versão? Então aqui as críticas, quando elas não são construtivas, quando a gente sabe perceber quando aquilo tá bom, a gente consegue sentir, a gente sente no corpo. Então aquilo que não é favorável, aquilo que não vai te ajudar em nada, a gente simplesmente deleta, já foi, passou. E o que fazer? Identifique uma crítica construtiva que você recebeu recentemente. Analise-a com calma, reconheça o ponto de melhoria e implemente uma ação prática para evoluir. E é justamente isso. Então, quando a gente consegue ouvir uma crítica que é construtiva, então o que eu posso fazer aqui? O que eu posso colocar em prática? Porque o verdadeiro sábio é aquele que
recebe o conhecimento e coloca imediatamente em prática. Eu acho que isso é uma das coisas também que eu aprendi, que é importantíssimo, porque às vezes a gente fica ali ouvindo, a gente escuta, participa de network, estuda, ok, e cadê a prática? Então não adianta apenas receber o conhecimento. Para que o conhecimento se torne sabedoria, eu preciso colocar em prática, tá? Pergunta reflexiva: como você pode transformar o desconforto inicial de uma crítica em um trampolim para o crescimento pessoal? Então aqui é bem desafiador, porque às vezes no primeiro momento isso pode trazer um desconforto, sim, e vai trazer, porque quando a gente recebe uma crítica, tá mexendo ali no nosso ego, né? Tá ali cutucando o nosso ego. E quando chega no nosso ego, quando atinge o nosso ego, putz, aí a gente levanta a guarda, né? Mas o que é importante aqui? Puxa, isso daqui eu fiz, né? Nossa, eu fiz com tanto carinho, eu fiz com tanto esforço, né? Me dediquei e a pessoa criticou, mas espera um pouquinho. Qual que é a minha intenção aqui? De fato não é melhorar? De fato não é aprender? Olha o conhecimento que essa pessoa tem. De fato ela tem um conhecimento e o que ela está me falando é de fato é para eu aprender e poder fazer melhor. Então tá tudo bem que se no primeiro momento aquilo vai atingir. É claro, isso é normal, né? Nós temos o nosso ego, sim. Agora a questão é ficar no ego ou ouvir aquilo, pera um pouquinho, sentir, observar e absorver aquilo que é importante para você e que vai te trazer uma melhoria. Afirmação de poder. Aceito críticas construtivas com sabedoria e gratidão, usando-as como ferramentas para o meu crescimento e evolução. E é exatamente isso, quando eu estou disponível, porque se eu sei exatamente qual é o meu propósito, se eu sei o que eu estou fazendo, se eu sei o porquê que eu quero fazer aquilo, eu estou determinada para fazer melhor, então eu vou ter sim, eu vou estar disponível sim para aceitar essas críticas construtivas, eu vou estar disponível porque na verdade isso para mim são conhecimentos onde eu posso melhorar ainda mais o que eu estou fazendo. E o versículo: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Provérbios 27:6. Bom, e aqui é para estarmos... Liz, bom dia, meu amor. Então aqui é para estarmos atentos o tempo todo, né? Atentos. E aí é pra gente estar fazendo o quê? Orar e vigiar. Então, orar e vigiar. Quais são as pessoas? Qual o ambiente que eu estou inserida? Quais são as pessoas que eu estou buscando esse conhecimento? São pessoas de fato que querem ver o meu crescimento? São pessoas de fato que estão ali junto comigo? Porque nós sabemos que nós estamos aqui todos para quê? Para evolução. Nós estamos para evoluir, nós estamos aqui para vivermos como felizes. Só que cada vez a gente precisa aprender e fazer algo diferente, né? Porque, e aí também tem aquela história, né? Não adianta a gente querer algo diferente e continuar caminhando da mesma maneira. Não. Chega um momento que a gente precisa, sim, para a gente poder conquistar algo, a gente precisa rever os nossos comportamentos, os nossos hábitos e a gente precisa começar a mudar. Isso aqui é desafiador? É, e muito desafiador. E quando nós temos pessoas que estão ao nosso redor, que estão ali para nos ajudar, então é importante sim que a gente saiba, nos coloquemos disponíveis sim, para a gente poder ouvir as informações, todos os conhecimentos e transformar em sabedoria e colocar em prática. Bom, eu estou aqui colocando tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu vim aprendendo durante esses anos e até agora que eu estou na mentoria junto com o Diego, trabalhando com a Elaine. Então, assim, a gente precisa colocar em prática, porque o que nós vamos aprendendo é algo que vem para transformar a nossa vida. Então, com certeza, se o teu propósito é transformar a vida do outro, então faça, escute, ouça, absorva esses conhecimentos, passe ele, deixe ele passar. Fabiana, bom dia. Deixe esses conhecimentos passar aí pelo seu corpo, transforme em sabedoria e transborde na vida das pessoas, porque com certeza o que você está propondo a fazer, o que você quer fazer na vida do outro, tem muitas pessoas esperando. Às vezes a gente nem tem noção, né, do quanto nós inspiramos as pessoas. Então tudo que você faz, o que você fala, o teu trabalho, então a maneira como você está falando, você pode ter certeza que tudo que você fizer, você vai fazer para transbordar e transformar a vida das pessoas. Então, gente, por hoje é esse daqui. E aí, um beijo com muito amor para vocês, um lindo dia
Então, receptivas, a gente precisa estar, né? Receptivas, atenta aos conhecimentos, às críticas construtivas que as pessoas estão nos passando para que a gente possa melhorar. Um beijo com muito amor, amo vocês e aí, até amanhã. Tchau, tchau.